Bom, gente, o presidente Temer tem outra importante reunião nesta quarta-feira, né? Ele vai se encontrar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a reforma da Previdência. A gente está falando exatamente da importância também do PTB na aprovação da reforma, né? A ideia do governo é receber ou conversar diariamente, né, com os deputados até o dia da votação da PEC, que está prevista para o dia 19 de fevereiro. Uma das negociações passa pela liberação de novas emendas parlamentares previstas no orçamento de 2018. São aproximadamente 7 bilhões de reais destinados para os recursos, né, usados pelos deputados em suas bases eleitorais. Vera, qual o status da reforma da Previdência hoje? A gente falou, inclusive, novamente aqui no Jornal da Manhã com o ministro Marum. Ele disse que ainda falta muito voto. Foi sincero, quer dizer, não é uma jornada muito fácil, não, né? Não é fácil, e todos esses pequenos solavancos políticos aí não ajudam, né? Você trocar ministro na véspera de votação da reforma, você reabrir essa discussão de quem na bancada pode ser ministro ou não. Houve um veto a 2 nomes do PTB, isso certamente deixa algum travo amargo, né? Os 2 deputados que foram votados certamente não vão ficar muito felizes, não vão estar mais dispostos do que estavam antes a votar uma medida impopular do governo. Então, você veja que não é uma coisa nada fácil, Patrick. Ainda, por outro lado, tem uma discussão sobre o mérito da reforma, o conteúdo do texto, em que a área política ainda insistia que o governo fizesse novas concessões, e a equipe econômica está vetando, está dizendo que não faz sentido, que aí você faria com que a reforma ficasse totalmente descaracterizada e não quer fazer novas concessões para servidores públicos. Então a reforma está patinando nesse limbo. A gente dizia aqui desde o ano passado, desde o início, que era uma época difícil para você conseguir fazer uma votação logo depois do recesso, logo depois do carnaval. É difícil de aglutinar ali os votos, de arregimentar os deputados. Então não vai ser nada fácil. Marcelo Madureira. Pois é, hoje eu vi nos jornais que teve uma reunião do Rodrigo Maia com o presidente Michel Temer. O objetivo era justamente soprar a brasa da reforma da Previdência. Como a Vera agora lembrou, esse período agora do Brasil, infelizmente, porque é péssimo para a economia, é péssimo para os negócios, é péssimo para todo mundo. A gente vive um período de marasmo, né? Daqui até o carnaval, o intervalo em que o país, que já está devagar, diminui ainda mais o seu ritmo. E principalmente com essas modificações todas de ministério e esse período todo de férias, você reunir bancadas. Mas eu confio muito no meu amigo, meu ídolo, o deputado, o líder do Centrão, do Baixo Clero, Carlos Marum, esse grande brasileiro, sua capacidade de trabalho, sua honestidade, enfim, esse homem ínclito e impoluto, ele tem essa capacidade, essa liderança de juntar essa lixeirada toda para votar, para o que seria votar a reforma da Previdência. Agora tem essa questão, sim. E tem essa questão importantíssima. Os parlamentares querem, porque querem, transformar, e já transformaram a reforma da Previdência numa espécie de Frankenstein que não serve para nada, ou seja, mudar tanto as características dessa reforma que o que ela precisa, porque ela é fundamental, não é uma escolha, pessoal. A reforma da Previdência, veja bem, não é uma escolha que se faz, é uma necessidade do Brasil. E até cada dia que passa, vai ficando mais grave no nosso longo prazo a crise. Agora, esses nossos deputados interesseiros e também incapazes de entender as coisas, fazem cada vez mais exigências cabidas. O Ministério da Fazenda, obviamente, não aceita isso de jeito nenhum, fica esse jogo de empurra, e eu não sei, eu realmente não tenho a menor ideia de se a gente vai conseguir até o metade do ano aprovar essa reforma. Enfim, é para ficar preocupado, é ficar de cabelo em pé. Luciana, o governo e os aliados estão confiantes aí na aprovação da reforma? O que você vem sentindo aí em Brasília? Olha, oficialmente todo mundo está dizendo que vota em fevereiro, que vai ser, sem sombra de dúvida, uma coisa, não tem voto, ainda mais vai ter. Agora, na verdade, a gente, quando conversa, quando senta para conversar com as pessoas, há uma preocupação muito grande, como a Madureira já disse, da reforma ter tanta alteração que
seja aprovada uma coisa que não significa nada. O próprio presidente Michel Temer, no ano passado, ele já havia sinalizado de que o governo esperava sim uma aprovação, mas nem que seja de pontos pontuais, alguma coisa mais tranquila, mais que não tenha tanta divergência, não tenha tanta resistência no Congresso Nacional. Depois que as bolsas caíram, o mercado financeiro enlouqueceu diante dessa afirmação, o governo voltou a dizer que não, queria sim aprovar todos os pontos, o que é muito difícil. O lobby dos servidores públicos é muito grande, tem muitos interesses envolvidos, então assim, corre-se o risco de ter uma reforma envolvendo apenas os servidores da iniciativa privada, mantendo os benefícios, os privilégios dos servidores públicos. Então tem também que pode ser que se aprove uma proposta, uma reforma, que não mude muita coisa. Uma coisa, Vera? Não, acho que é isso. Não é uma reforma fácil de aprovar. A gente sempre disse isso, mas o Madureira falou tudo. É essencial, não é uma questão de escolha. E a cada atraso, a cada adiamento, vai se tornando mais crítica a situação. Eu falei na coluna hoje, o governo pensa em usar essa situação grave fiscal dos estados, Rio Grande do Norte, que não consegue pagar saúde, não consegue pagar os funcionários da segurança, os policiais, como um mote para mostrar a necessidade de aprovação da reforma, mostrar que o Brasil caminha, caso não haja a reforma da Previdência, um controle maior dos seus gastos, para uma situação de insolvência parecida com a dos estados. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estados que já estão mais acelerados nesse processo aí de deterioração das contas públicas.